você que acredita que a depressão ela não tem fim e que você não encontra saída, sim, ela tem saída. Você tem que procurar um médico, você tenha fé em Deus, nunca se esqueça do que eu vou falar agora. Se agarre com Deus, porque Ele livra, se você crê nele, Ele te liberta. Então vamos lá que eu vou explicar um pouquinho da minha história para vocês. Então, pessoal, eu morava numa casa um pouco afastada, sabe, das partes comerciais, da escola, para as crianças. Então eu tinha muita necessidade de vir morar aqui, perto da onde tinha supermercado, a escola, posto de saúde. Minhas crianças eram pequenas e eu frequentava muito ainda o posto de saúde para levar elas para tomar vacina e para fazer supermercado. Então eu necessitava de estar morando mais perto. Eu também não tinha carta e aí a gente conseguiu trocar a nossa casa, criança ainda na época pequena, sabe? E graças a Deus saudável, eu tinha condições de fazer um supermercado legal, tinha carro, embora eu não dirigia, tinha uma casa muito boa, enfim, uma vida tranquila, uma vida feliz. Eu congrego naquele tempo, é que agora a gente está na pandemia, não está congregando muito, mas eu congregava bastante, ia na igreja, então estava tudo muito feliz para mim. Eu não tinha um porquê, no meu entender, o porquê que eu passei por aquilo. Enfim, mudamos para essa casa e eu engravidei. E eu queria muito essa gravidez, porque eu queria ter o meu terceiro filho e fazer uma laqueadura. Esse foi o sonho desde a minha adolescência, ter 3 filhos e no final do terceiro já fazer uma operação para não ter mais filho. E aí eu consegui engravidar. E fiquei muito feliz, nossa, foi uma alegria muito grande para mim, para o meu esposo, para os meus 2 filhos ainda pequenos, e eles queriam ter um irmãozinho, então foi muito bom. Aí, enfim, engravidei, comecei a fazer o meu pré-natal tudo certinho, e eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer tudo muito bem certinho, e fiz o pré-natal, tomei todos os remédios, fiz todos os exames que poderia ter feito. Enfim, tudo bem, graças a Deus, tudo certinho, a gente muito feliz. Aí, pessoal, um dia que eu fui fazer uma consulta no postinho de saúde, né, nesse mesmo dia da consulta, eu senti dores de parto e tava saindo um sangue, sabe? E aí eu falei pro doutor, não tô me sentindo bem. E ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vai pra maternidade. Como era o mesmo médico que eu fazia o pré-natal, era o médico que ia fazer o meu parto no hospital, na maternidade. Aí ele falou, olha, vai estar hora lá que a gente vai fazer o seu parto já tá na hora, já tá dando sinais. E enfim, cheguei em casa, arrumei, preparei as coisas, ainda com aquela dor, começando a dar contração e fui pra maternidade. Preparamos lá na maternidade a minha internação. Dei o encaminhamento que o doutor tinha dado para mim, que era para eu internar naquele dia, e as enfermeiras prepararam o meu pré-parto ali. E veio uma enfermeira e disse assim para mim, olha, o seu bebê não está na hora de nascer, se ele nascer prematuro, você vai ser culpado dessa criança morrer ou dessa criança nascer prematura porque não está na hora. E ela é enfermeira, né? Enfim, eu acatei o que ela falou, mas eu tava com dores de parto, não tinha como. O porquê que ela falou aquilo pra mim, não sei se ela não tava num dia legal dela explicar. É uma dorzinha de ser mãe. Aquilo que a enfermeira falou pra mim entrou dentro do meu coração. E eu tentando, naquele momento, ter a minha felicidade de ver a minha filha, mas esse sentimento ruim também dentro de mim, depois do que aquela enfermeira falou. Enfim, o médico veio e aí depois desse parto, me colocaram numa sala de pós-parto, que é um lugar de recuperação. E aí eu lá nessa sala de recuperação, eu senti muita vontade de chorar, um sentimento de dor muito forte dentro de mim. E o meu físico estava bem, embora eu estava sangrando muito por causa do parto, estava com dor de cabeça,
Coisas decorrentes de um parto, mas que eu entendia, como eu era mãe do terceiro filho, eu entendia que isso era normal. Só que eu tava começando a observar a mim mesma, como que eu tô com tanta dor no sentimento, né? Uma dor, eu comecei a sentir uma dor muito profunda dentro de mim, como se eu tivesse feito algo muito errado, que eu era culpada daquilo, e um sentimento de dor dentro de mim que eu não conseguia explicar. Enfim, era o começo da depressão, né? Aí tava eu deitada e com aquele sentimento ruim e não passava. Aí eu já comecei a chorar, chorei bastante. As enfermeiras não estavam entendendo, achando que era emoção. E eu tinha visto a criança no nascimento, mas foi relances que eu vi a criança, né? Que eles encostaram a cabecinha dela perto de mim. E eu fui para essa sala. E nessa sala eu comecei a sentir essas coisas. Eu não conseguia explicar para mim mesma, porque a gente se pergunta o que tá acontecendo. Aí já tava lá no quarto e as enfermeiras fez todos os procedimentos e eu não tinha visto a criança ainda assim, bem pertinho de mim. E o que estava acontecendo? Eu estava num sentimento estranho de que eu não me importava com a criança naquele momento. E eu estava com aquele sentimento assim de que o que está acontecendo comigo? Que parece que eu não estava tendo amor pela criança. Sabe quando você não deseja que ela venha? Eu não desejava, eu vi ela de relance na hora do parto, mas eu não desejava que a criança vinha até a mim. Nasceu bem gordinha, saudável, então aquela coisa de que eu sou culpada, que poderia ser um parto antecipado, então saiu aquele pensamento, mas ficou um sentimento de dor que eu não conseguia explicar, eu não conseguia discernir o que era aquilo. Eu sei que eu sentia pavor quando ela chegava perto de mim, sentia um pavor, uma vontade de chorar, uma vontade de digamos que um pavor suicida, sabe aquele desespero que você não sabe o que é que está acontecendo com você? Só que como eu nunca tive a depressão, eu não sabia o que era aquilo. E aí eu comecei, como eu sou uma pessoa de muita fé, comecei a clamar a Deus, falei, Senhor, o que está acontecendo, né? E enfim, ela ficou no quarto, amamentei. Por mais que eu passasse aquela coisa de depressão muito forte, eu tinha sempre dentro do meu coração o que era certo de se fazer. Eu era uma mãe, tinha que cuidar da minha filha, a partir daí, saindo do hospital, eu tinha que cuidar dela, amamentar, trocar, dar banho. Então eu tinha toda aquela consciência do que eu tinha que fazer. Mas os meus sentimentos de mãe, eu amava ela, eu já sentia amor por ela, um amor profundo, porque era o sonho da minha vida, era minha filha. Enfim, sentia aquele amor de mãe, mas por outro lado, que é uma coisa assim que foi um pouco inexplicável, por que dessa dor, por que dessa negação, esse choro que não passava? Aí, pessoal, tive alta, fui pra casa. Chegando em casa, todo mundo feliz, meus filhos, mamãe, quero ver a neném, aí aquela felicidade. E eu não queria demonstrar pro meu marido, nem pra minha mãe, nem pros meus filhos, eu não queria, nem pra ninguém, eu não queria demonstrar o que estava se passando dentro de mim. Eu achava que eu estava ficando louca e que eles não tinham que saber, eu tinha vergonha do que estava acontecendo dentro de mim, que era uma explosão de dor, sabe? Uma coisa muito ruim, muito forte. Só que eu não sabia explicar o que era aqui. E os dias foram se passando e eu cuidei da criança. Deus sempre me instruiu a fazer o que era certo. Então, por mais que aquele sentimento de negação, de dor, aquele sentimento apavorante, gritante dentro de mim, gritava, só que gritava em silêncio porque eu não jogava ele pra fora. Eu falava, não, eu tenho um Deus e eu sou forte, eu vou conseguir passar por cima disso, eu não sei o que é isso, se eu tô ficando louca, mas eu vou passar por cima disso.
Aí cheguei em casa, minha filha, eu cuidei dela mesmo doente, eu trocava, acordava de madrugada, às vezes eu acordava de madrugada para amamentar, eu trocava ela, eu fazia tudo o que uma mãe faz por um filho, faz por uma criança, mesmo com aquele sentimento tão horrível dentro de mim. E aquele sentimento me fazia negar a minha filha, assim, eu amamentava ela, mas eu olhava, por que eu não gosto de você? Falava dentro de mim, por quê? Por que esse sentimento tão ruim? Enfim, gente, é uma confusão mental, a gente se sente confuso porque a gente não consegue entender, e eu sou uma pessoa muito vergonhosa por eu ter sempre feito tudo muito certinho. Eu achava que as pessoas tinham que ter essa imagem de mim e eu não contava isso pra ninguém. Às vezes o meu marido me via chorando no quarto, eu falava, olha amor, como ela é linda. Eu tentava expressar que era uma emoção de mãe, uma coisa simples, enfim. E aí nem o meu marido conseguiu ver que eu estava passando por isso, eu conseguia tapear. Tinha dias que eu não queria nem tomar banho, a minha criança estando bem, minha família estando bem, e a minha casa estando bem, tá tudo bem, mas eu lá dentro, com aquele choro, aquele sentimento explodindo, e não conseguia falar para as pessoas o que estava se passando dentro de mim. Aí eu congregava naquele tempo também, ia na igreja, congregava na Congregação Cristã no Brasil, e aquele sentimento de dor, e eu falava, Senhor, fala comigo, e falava, Senhor, graças te dou, Senhor, porque o Senhor falou comigo e eu me sentia muito bem, muito feliz. No outro dia, pessoal, eu conseguia chegar em casa, limpar minha casa, colocava hino e aquela alegria tão grande, eu falava, e o Senhor realmente tinha falado comigo que Ele ia libertar, e eu senti que Ele ia me libertar, eu sentia no meu coração, falava, Ele vai me libertar, e eu não vou precisar. Aí, pessoal, até que chegou o momento que eu tive que contar com meu esposo o que estava se passando dentro de mim, em partes, porque nem tudo eu tinha coragem de falar pra ele. Aí foi quando eu falei, amor, eu tenho uma dor muito grande dentro de mim e eu não consigo fazer com que saia essa dor. O Senhor já falou que vai me libertar, mas eu preciso ir no médico. E aí ele disse, olha, realmente eu tenho notado que você não tá muito bem esses dias, que você anda muito triste, você emagreceu, tá acontecendo alguma coisa com você. Então eu tenho notado, você quer ir no médico? Vamos agora no médico, vai tomar um banho, se troca e vamos ao médico. Pessoal, eu fui num lugar de emergência nesse dia, fui num lugar de emergência, onde eu via como aquele lugar, como tinham médicos que atendiam gente louca. Sabe aquela cena da pessoa com camisa de força? Eu imaginava que eu ia ter que pôr aquela camisa de força, porque eu falava, eu tô louca, eu só posso estar louca. E aquele sentimento tão ruim. Aí ele me levou no médico, eu passei no psiquiatra nesse lugar de emergência. Realmente era um lugar de emergência para pessoas que realmente estavam passando muito mal a ponto de se matar. Sabe? Pessoas com depressão a ponto de suicidar. Sabe aquele lugar que as pessoas vão antes de pular no precipício para se matar? Era esse lugar. Lá só tinha gente chorando. Lá tinha gente passando muito mal. E eu falava, poxa, eu faço parte disso. E eu falava pra Deus, Deus, eu te pedi uma filha e tu me deu, e por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que ter esse sentimento tão triste? Eu fui nesse local e hoje tinha muitas pessoas ali sofrendo e passei no médico, era um psiquiatra, e ele me receitou 3 remédios fortíssimos, porque eu consegui me expressar para ele o que eu não conseguia falar para o meu esposo, para minha mãe ou para outras pessoas. Eu consegui desabafar com esse médico e ele viu o grau da minha depressão e ele falou para mim, você está depressiva, você tem uma depressão, você tem que ser tratada, você tem que ter um acompanhamento médico.
me passou uns remédios muito fortes e, retornando para casa, comecei a tomar esses remédios. E parecia assim que quanto mais eu tomava esses remédios, mais esses remédios me faziam mal, porque eu não conseguia cuidar da minha casa, que antes de tomar o remédio, mesmo estando doente, eu ainda cuidava da minha casa, tinha força de cuidar da minha filha. Enfim, aquele remédio me dopava. Pessoal, não tô falando para não tomar remédio, tem que tomar remédio porque ajuda sim. Só que pra mim, naquele momento, não me fez muito bem esses remédios, porque eles me dopavam, eles me deixavam muito sono. Eu me sentia, sabe quando você bebe e se sente dopada? Aí começou a ter uma coisa tão ruim em mim, porque além de estar doente, né, com a depressão, eu ainda estava com aquele estado de, vamos dizer assim, de bebedeira, de estado de que a pessoa tá bêbada. Até que eu decidi não tomar mais esses remédios por minha conta mesmo, não avisei médico, falei, Senhor, eu entrego nas suas mãos, não vou tomar mais esse remédio. Enfim, congregando e passando por tudo aquilo aí, teve um dia, pessoal, que foi um dia muito ruim, assim, que eu não consegui comer, eu só chorava, eu queria ficar trancada num quarto escuro. E como eu tinha minha filha na época eu acho que ela tinha 10 anos, ela cuidava um pouco da bebezinha pra mim, ela me ajudava bastante nesse tempo. E então eu podia entrar no quarto e ficar quietinha um pouquinho, sem ver ninguém, porque a minha filha cuidava da bebezinha. E meu marido, vendo toda aquela situação, ele se sentia muito mal, porque ele falava, amor, eu queria tanto te ajudar. Ele é tão companheiro que ele falava assim pra mim, eu queria que você passasse isso pra mim, porque eu não quero te ver assim. Enfim, meus filhos me ajudaram muito, mesmo pequenininho, meu esposo me ajudou muito. E naquele tempo, aí meu esposo falou assim, amor, vamos trocar de casa? Vamos morar numa casa maior, que tenha um quintal mais grande. Enfim, saímos dessa casa que a gente morava e passamos para outra casa para ver se eu tinha um pouco de ar, sabe? Para respirar, no entender dele, eu precisava de uma casa maior. Aí eu troquei com a minha mãe, assim, de casa, e aí eu fui morar na casa que era da minha mãe, que tinha o quintal, e enfim, essa casa era a casa que eu nasci, inclusive, que eu cresci, é a casa que eu morei a minha infância, então me remetia a muitas lembranças boas. Eu achava que isso ia me ajudar e mudamos para essa casa. Não adiantou nada mudar para essa casa, pessoal. Eu fiquei pior. Eu não consegui entender porque eu fiquei pior. Até que um dia eu pensei, eu tenho que dar um fim nisso, porque eu já não aguento mais fazer o meu marido passar por isso, os meus filhos passar por isso. E pessoal, nesse dia eu não gosto de falar, é uma coisa muito triste, porque nesse dia eu pensei em tirar a minha vida. Aí eu pensei em tirar a minha vida nesse dia e eu falei, já chega, pra mim já chega, já tô no fim. E eu falei pra Deus, hoje é o último dia. Hoje é o último dia, porque pra mim já acabou. E aí eu fui buscar a palavra. Eu falei, antes de eu fazer qualquer coisa, a minha força chegou no fim. E aí minhas forças já estavam se acabando. E eu falei, Deus, hoje vai acabar. Eu não quero mais viver. Busquei a palavra lá e o Senhor falou nesse dia. O Senhor falou aquela parte de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que eles... Aí Deus falou daquela parte da fornalha de fogo ardente. E Deus disse assim na palavra: você entrou na fornalha do fogo ardente. É permissão minha. É permissão minha, mas eu tô contigo. E o Senhor disse, eu tô contigo
Você vai entrar, o fogo vai estar alto, a temperatura vai estar quente, mas não vai te queimar. Se agarre em mim, porque eu aparecerei, eu apareço para você. Saindo dessa fornalha de fogo ardente, nem fumaça nos seus cabelos vão ter. Não vai ter nada de sequela. Então eu senti naquela palavra que o Senhor disse para mim que aquilo que eu estava passando era fornalha, mas Ele estava presente comigo. Não ia me desamparar. Ele ia me dar a vitória e no final nem o cheiro da fumaça ia ter nos meus cabelos. E eu senti aquela palavra dentro de mim, dentro da minha alma, minha força se renovou, as minhas forças se renovaram, eu me sentia feliz porque eu falava, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, não me desampara. Pessoal, é uma coisa tão gostosa ouvir a palavra de Deus, que eu cheguei na minha casa tão bem, que eu falei, o Senhor vai me libertar, o Senhor já está me libertando, eu já estou liberta, acabou. Aquele sentimento de vontade de tirar a própria vida tinha sumido de mim, como sumiu. Deus tirou, Deus me deu a resposta que eu estava procurando e eu senti que Ele estava junto comigo naquela prova e não ia me desamparar. Aí foram se passando o tempo e cada vez mais eu me agarrava nessa palavra de Deus, que sempre tinha no meu coração: a minha vitória é certa, o Senhor não vai me desamparar, a minha vitória é certa. E aí eu agarrei com essa palavra, aí pessoal, eu consegui, algo dentro de mim dizia cada vez mais que ia passar aquilo. Tinha dias ruins, tinha dias que eu chorava o dia inteiro, tinha dias que eu não queria levantar da cama, mas aquele sentimento de que o Senhor ia me libertar era muito forte dentro do meu coração. Enfim, mudei dessa casa que era a casa da minha mãe, fui para outra casa lá no outro local que era perto da minha sogra. Aí chegando perto da minha sogra conversava, minha sogra é muito evangélica, ela falava muito comigo: minha filha, finge que não tem nada, minha filha. Como eu não conseguia expressar, conversar o que eu estava sentindo, as pessoas não me entendiam muito bem. Às vezes elas achavam até que eu não tinha nada. Ela tá bem, ela tá comendo, tá passeando, ela tá bem, mas aquilo dentro de mim, só eu é que sabia o que estava se passando dentro de mim. Mas enfim, as pessoas sabiam do meu problema, já sabia que eu tinha depressão e me ajudavam de alguma forma, conversando. O meu sogro, tinha vários dias que meu sogro, ele chegava do trabalho, ele é uma pessoa idosa já, e também já era idosa naquele tempo. Ele chegava do trabalho, passava lá na minha casa, ficava horas conversando comigo, tentando entreter os meus pensamentos, para não ficar aquele pensamento ruim. Mas dentro de mim eu tinha dor, mas eu sentia que o Senhor ia me libertar. Eu não sabia quando, mas eu pensava assim: esse pensamento de tirar minha vida, nunca mais eu vou ter. E toda vez que vinha eu falava: não vou ter, eu vou ficar bem, o Senhor vai me libertar, sai que o Senhor vai me libertar. Voltei novamente para minha casa mesmo, que no caso era a minha casa quando eu engravidei. E voltei, e aí arrumando a casa, sempre combatendo essa depressão, vinha, mas eu expulsava. Nisso já estava começando a diminuir, porque a minha fé que Deus ia me libertar era tão grande, que eu falava: Senhor, eu sei que Tu vai abrir um caminho para que um dia eu não tenha mais nada. Aí o Senhor realmente abriu o caminho, e é a parte mais gostosa que eu posso contar para vocês sobre o que foi o começo da minha cura. Teve um dia que eu fiz uma faxina na minha casa, e eu recolhi muita roupa das crianças que não serviam mais, recolhi roupa minha, e eu pensei: eu vou dar para alguém. Nunca tive costume de jogar fora, sempre tive costume de doar para alguém. E aí ficou guardada aquela roupa lá um bom tempo, lá no guarda-roupa, e eu não sabia o que fazer com aquela roupa. Aí veio em mim uma coisa assim: bom, eu moro num local aqui cheio de comércio, pessoas perto do comércio, perto de escola, tem muita vizinhança, eu vou vender essas roupas.
coloquei tudo na calçada e coloquei para vender essas roupas. Pessoal, ali estava nascendo o processo para que eu saísse da depressão definitivamente. Porque o Senhor, ele abre caminhos que a gente acha que não tem nada a ver. Não, o Senhor, ele vem por caminhos que a gente desconhece e ele vai entrando na nossa vida por esse caminho. E aí eu coloquei aquelas roupas lá fora e eu consegui vender aquelas roupas. Vendi quase que tudo aquelas roupas. Passou uma semana, eu vendi todas aquelas roupas. Eu já tinha arrecadado, acho que mais ou menos naquela época tinha umas 100 peças, eu arrecadei o quê? Uns 500 reais na época. Que há 15 anos atrás, 500 reais era dinheiro, né? Aí veio aquele sentimento assim, por que eu não abro um brechó? Vou abrir um brechó. Aí comecei a juntar as peças, liguei para minhas cunhadas e pedi ajuda para minhas irmãs, olha, me dão roupas de vocês que eu quero abrir um brechózinho para mim, cuidar. E enfim, foi meu primeiro trabalho após a depressão, né? Então eu estava muito feliz porque eu estava conseguindo cuidar da minha família, aquela depressão estava saindo, ainda depressivo, mas saindo aquela depressão. E aí o Senhor abriu esse caminho para mim. E aí nasceu aquela vontade tão grande de ter uma loja de roupa, de vender roupa, que nasceu lá do brechó, lá de quando estava tudo no início ainda, eu depressiva. Então o Senhor abriu esse caminho como uma terapia para mim. Olha como Deus, a gente cuida da casa, tem muita ocupação, mas a pessoa que tem depressão, ela não pode ficar só dentro de casa. Ela precisa de sair, de trabalhar. É uma terapia, realmente é uma terapia. Então a pessoa precisa de ocupar a sua mente. E eu não conseguia ter naquele tempo uma visão do que fazer, de tão atolado que eu estava aquela doença, aquele sentimento ruim. Então o Senhor abriu esse caminho para mim, para que eu vendesse as roupinhas no bazar, como uma pichincha, depois montasse um brechó. Aí nasceu a vontade de ter uma loja de roupa. Nisso aquela coisa ruim foi saindo e Deus foi prosperando a minha vida. Então eu venho falar aqui para vocês bem pertinho. O Senhor, ele vai por um caminho que a gente desconhece, mas Ele sabe de tudo e Ele sabe porque. Por isso que eu falo assim, não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Então se tem algo acontecendo na sua vida, aceita, pode ser o caminho que o Senhor abriu para você. Se o teu coração diz esse caminho é bom e Deus está nele, vai, porque é a vontade de Deus. Então na minha vida foi assim. E aí eu tive loja por muitos anos. Deus prosperou a minha vida, eu consegui. Deus me libertou da depressão. Eu não tinha mais nada, comecei a ser muito... Até que chegou num dia, né, explicando melhor, assim, chegou num dia que eu acordei e eu falei, Senhor, hoje eu não tenho depressão. Até que chega um dia que você não tem mais, acabou. Aquela alegria, sabe, toma conta de você. É tão bom. Então o Senhor prosperou a minha vida, me libertou da depressão, a minha filha foi crescendo, a minha família meus filhos foi crescendo, o meu esposo começou a reparar na minha mudança, ficou muito feliz, né? E assim é a vida da gente. Deus permite que a gente passe por certas coisas para mostrar que Ele é o Deus. Que Ele é o Deus que está na nossa vida. A gente não pode perder a fé. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eu morando lá na minha casa e também com a minha loja. Minha loja vendia muita roupa, gente. Eu ganhei muito dinheiro. Muito dinheiro. E olha de onde que começou. Começou lá atrás, ainda doente. Nem sabia o que ia acontecer na minha vida. E Deus prosperou. Então é isso, pessoal. Com muito carinho eu fiz esse vídeo para vocês. Peço que vocês curtem, que vocês comentem, que vocês compartilhem, porque muita gente precisa de ouvir. Eu sei que muita gente nesse momento está passando por um momento difícil, pode ter depressão ou não, mas Deus, Ele é um Deus só, Ele é Deus para tudo na vida da gente.
Então peço que vocês compartilhem esse vídeo e comente aqui embaixo se você já teve depressão. Fala pra mim como que você se recuperou, tá bom? Deus abençoe a todos. Ficam todos na graça de Deus. Amém.